Qualquer coisa, se ainda, né, alguém tiver dúvida e já do roteiro quiser falar durante a minha fala, fiquem à vontade. Prometo que eu vou ser mais breve hoje. Olha, está entrando alguém. Maria Eduarda. Maria Eduarda, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o nosso plano de estudos do segundo bimestre, tá? Que é o conteúdo aí relacionado ao segundo bimestre. Então, em caso de dúvida, alguma coisa relacionada sobre o conteúdo que você quiser falar, antes, fica à vontade, tá? Acho que eu fechei o meu slide. Tá aparecendo no formato de slide tela cheia, gente, porque eu vi no outro vídeo que ele não ficou legal. Tá aparecendo bom a imagem? Tá boa? Oi? Sofia? A Sofia é o único nome que eu lembro. Tem alguma coisa, eu acho que eu não... Tá aparecendo, né? Aí, outra coisa também, tá aparecendo o slide da 1920 Estados Unidos, não é isso? Sim. Tem um outro também na sala que eu lembro do sobrenome. Alguma coisa Acioli, né? Mas eu não lembro do nome. Mas então vamos lá. O nosso primeiro conteúdo do segundo bimestre é relacionado à crise de 29 e ao período entre guerras, né? Então, quais são os dois grandes acontecimentos assim que impactaram esse período entre guerras? Qual é aí o período entre guerras? O que vai do final de 1918, né, que a Primeira Guerra Mundial acabou em 1918, até 1939. Então, em 1939, a gente tem o início de um grande evento que é a Segunda Guerra Mundial, né, a maior guerra de todas. Então, esse período entre uma e outra, ele é um período de grandes transformações na Europa, na América, né? E é esse período que a gente vai estudar com esses principais acontecimentos dessa época, que foi justamente a crise da Bolsa de Valores de Nova York, que impactou o mundo, digamos assim, né? A quebra da Bolsa impactou o mundo, afetou várias economias, inclusive o Brasil, que naquela época era um grande exportador de café e sofreu drasticamente, né, com a Bolsa de Valores tendo ali entrado em crise nos Estados Unidos, tá? Várias sacas de café foram queimadas, né, compradas e queimadas pelo governo federal com a intenção de tirar a questão da crise na cafeicultura, tá? E também a ascensão dos estados totalitários, com destaque para o nazismo e o fascismo, tá? Então, eu vou colocar depois esse slide lá no texto, eu não vou estar falando passo a passo dele aqui, porque senão vai ficar uma aula muito longa e cansativa, tá? Mas depois eu vou estar colocando o slide, se vocês quiserem acompanhar ele mais em pormenores, seria legal, tá bom? Então, quando, né, finalizou a Primeira Guerra Mundial, em 1918, e já no finalzinho ali do século XIX também, nós tínhamos ali a questão da grande euforia econômica e da prosperidade que reinava lá nos Estados Unidos. Após a Primeira Guerra Mundial, nós tivemos os Estados Unidos eles se sobressaindo das outras nações, como a maior potência econômica, tá? Agrícola, industrial daquele momento, tirando o posto até da Inglaterra. E, né, os Estados Unidos financiou basicamente, né, exportou muitos produtos, concedeu muitos empréstimos para a Europa na época da Primeira Guerra Mundial, só entrou na guerra no final, então não sofreu grandes perdas, né, foi decisivo na Primeira Guerra, mas não sofreu grandes perdas.
e com isso a economia dele foi lá para cima, tá? Mas a saída, né, o final da guerra fez com que os Estados Unidos eles continuassem naquele mesmo ritmo frenético de produção, tá? E aquele ritmo gerou uma crise mais lá na frente, né? Que foi a crise da superprodução, tá? Então eu coloquei aqui no slide, né, que lá nos Estados Unidos o estilo de vida norte-americano ficou muito conhecido no final do século XIX, início do século XX, né, durante o início do século XX, depois aí do final da Primeira Guerra também, que era, né, era uma propaganda que se fazia de que era maravilhoso morar nos Estados Unidos, que lá todo mundo podia comprar os produtos que estavam surgindo na indústria, as geladeiras, eram muitas inovações tecnológicas surgindo e que essas inovações estavam ao alcance das pessoas, né? Norte-americanas. Então, The American Way of Life, que era considerado o estilo de vida norte-americano, que eles tentavam incutir na mente das pessoas que era o melhor estilo de vida que se tinha para viver, né? E esse estilo de vida norte-americano, ele foi caracterizado como uma ampla oferta e um crescente consumo de produtos industrializados. Nessas duas imagens que tem aí no slide, ela retrata justamente isso, uma geladeira, a televisão, né? Então, os produtos aí, os eletrônicos, né, as inovações tecnológicas daquela época, uma família com a geladeira repleta de alimentos aí industrializados, né, então uma propaganda mesmo em torno desse modelo de vida norte-americano. Como que era a economia dos Estados Unidos naquela época? Ela era uma economia de livre funcionamento do mercado financeiro, tá? Então era um liberalismo econômico, livre concorrência, né, que é caracterizado, liberdade individual de concorrência. O Estado ele não intervia diretamente na economia, né, para regular certas coisas e funcionava, né, livremente pela iniciativa privada. E toda essa liberdade fez com que houvesse, né, essa crise que ocorreu no ano de 1929. Então, mediante essa euforia que se tinha lá nos Estados Unidos, muitas pessoas, e aí quando a gente fala que os Estados Unidos tinham esse estilo de vida norte-americano, eu não estou falando de todas as pessoas dentro dos Estados Unidos, tá? Eu estou falando de uma pequena parcela da população, em cerca de 13% a 15%, que concentrava, né, digamos que 90% de toda a renda. Nós tínhamos pessoas que viviam na pobreza, né, até na miséria dentro dos Estados Unidos nessa época. Então, era um estilo de vida, mas que era um estilo de vida mais relacionado à classe média e à classe alta. Tinha a maior parte das classes dos Estados Unidos viviam em sistema de miséria e de pobreza, tá? Então, isso fez com que muita gente, né, da classe média, da classe alta, a partir desse momento de euforia e de prosperidade dos Estados Unidos, principalmente a partir da Primeira Guerra Mundial, fizesse investimentos na Bolsa de Valores de Nova York. Então, houve a compra de várias ações dentro dessa Bolsa de Valores de Nova York, né? Essas empresas norte-americanas, elas estavam produzindo mais e mais e cada vez mais, mas a Europa começou a se recuperar da guerra, né, da Primeira Guerra Mundial. Os países europeus começaram a se reconstruir no pós-guerra e a exportação que os Estados Unidos faziam de produtos, de eletrodomésticos, de produtos de alimentos, né, elas começaram a diminuir, mas o ritmo de produção dos Estados Unidos não parou. Tá? Então, continuou do mesmo jeito, né? Uma larga produção e não se tinha para quem vender, né? Resumidamente foi isso, não se tinha comprador para os produtos que eram consumidos nas indústrias americanas, e isso gerou uma crise, porque as indústrias que tinham as ações altíssimas na Bolsa de Valores, né, elas começaram a perder valor, né, ou seja, digamos que uma ação, né, só um exemplo, valia R$100, né, hipotético aqui, rapidamente ela baixou ali a nível de R$1,
Então, foi um efeito dominó ali da Bolsa de Valores de Nova York, e isso fez com que inúmeras indústrias, inúmeras empresas, bancos que eram também investidores ali, entrassem e falissem naquele momento, levando a um cenário de depressão profunda da economia norte-americana naquele momento, tá? Então, a queda da Bolsa de Valores, ela não afetou somente a economia norte-americana, né, lá nos Estados Unidos, ela afetou diretamente outros países, né, da Europa também, da América, inclusive o caso do Brasil que eu citei, que exportava, né, os Estados Unidos era o principal parceiro econômico, né, relacionado ao café, à exportação de café, tá? Então, em 1929, a gente tem a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, ou seja, as ações estavam lá, mas ninguém queria comprar, ninguém queria negociar, porque se sabiam que não tinham compradores para os produtos, né, que estava realmente entrando num cenário de crise grande, tá? Essa outra imagem desse outro slide, aí conforme eu vou falando, se o slide não passar, vocês me avisam, tá? Ela retrata dois cenários, né? Aqui a gente tem filas, né? Filas de pessoas que foram diretamente impactados porque perderam seus empregos, né? Então várias fábricas fecharam as portas, várias pessoas mandaram seus funcionários embora, e aí a partir desse momento aquela população que não participava diretamente das rendas, né, e que não era nem a média e nem a alta, quem foi a mais duramente prejudicada. Então, essas pessoas, elas tinham dificuldade até mesmo de se alimentar, de comer ali o seu almoço, o seu jantar, né, às vezes perdeu até a sua moradia nesse momento. Então, tem um contraste muito grande aqui nessa fotografia. Aqui a gente tem a propaganda, né, uma família dentro do carro, lembrando que o carro lá nos Estados Unidos, ele, nesse momento de euforia, ele começou a ser visto como algo essencial, que todo mundo tinha e podia ter, né? Esse todo mundo se restringe aí à classe que realmente tinha o poder e tinha o dinheiro naquela época, né? Então, era o símbolo de uma família feliz, o modo de vida americano, né? Com carro, passeando, né? Com os eletrodomésticos de última geração. E aí a gente tem ainda um cartaz, né? Vangloriando esse estilo de vida norte-americano, né? E logo embaixo aqui, né? Em frente a esse cartaz, a gente tem uma fila de desempregados. Então, toda a propaganda feita anteriormente e o descontrole da produção dos Estados Unidos levou a uma severa crise econômica e fez com que nós tivéssemos, né, milhões de desempregados nos Estados Unidos e pessoas passando fome mesmo e se alimentando até de doações, né, como doações da Cruz Vermelha ou de outras organizações também daquela época. Então, aqui para tomar um café, né, para uma sopa, então sopa grátis, né, era fila que se formava, tá? Então, a quebra, né, da Bolsa de Valores de Nova York, aí podem acompanhar o slide, ela se deu internamente devido à grande capacidade de consumo dos norte-americanos, né, a capacidade de consumo dos norte-americanos, né, especialmente dos trabalhadores, ela saturou, ela chegou ao limite, ou seja, já tinham comprado tudo o que eles necessitavam, quem podia, né, porque não era todo mundo. A recuperação, conforme eu falei, dos países europeus após a Primeira Guerra Mundial, né, e aí esses países europeus tentando fortalecer as suas economias também, eles tiveram algumas medidas protecionistas para visar, né, o crescimento interno, então mais impostos sobre os produtos que vinham de outros países, era taxação. Então, com isso, né, os produtos da Europa, né, eles começaram a ser mais circulados, e os produtos que vinham de outros países começaram a ser taxados, e isso diminuiu aí a exportação, né, dos Estados Unidos, de produtos dos Estados Unidos. E aí, culmina com essa crise de superprodução. Muitos produtos e não tem compradores, tá? Então, em outubro de 1929, as empresas não conseguiam mais esconder, né, essa situação, quando, de fato, a Wall Street, né, fica sem compradores, conforme eu já havia relatado. As consequências, resumidamente aí, falência de bancos, muitos americanos perderam tudo que possuía, né, aí essas filas é um cenário disso, desemprego, e a quebra atinge a economia mundial, tá?
Nesse outro slide, a gente já tem o presidente Roosevelt, né? Frank Delano Roosevelt. Só um pouquinho que o celular está tocando, deixa eu desligar aqui. A gente tem um presidente dos Estados Unidos que assumiu, e foi esse presidente o responsável por trazer uma recuperação parcial, porque a recuperação total ela só vai acontecer ao final ali da Segunda Guerra Mundial, né? Então, algum tempo depois. Mas ele foi responsável por implantar políticas nos Estados Unidos, né, que revertesse um pouco daquele cenário de crise, de depressão que o país se encontrava, tá? Então, esse foi o presidente Frank Delano Roosevelt, né? Então, aí ele está nessa charge como se fosse a pessoa, né, que conduzisse o navio, né, o navio dos Estados Unidos, ele estava na direção do navio ali dos Estados Unidos, segurando a corda, e tem o povo americano, né, na camisa tá escrito povo americano, como se visualizasse um novo cenário para os Estados Unidos, tá? Então, tem a presença do arco-íris, né, então há esperança com o Roosevelt na direção desse navio. E atrás tem os detratores, né, que são aquelas pessoas que criticavam as políticas que o Roosevelt estava adotando naquele momento para tirar os Estados Unidos da crise. E o que foi que o Roosevelt fez, né, para poder, de fato, tirar da crise? Ele lançou um plano, né, de recuperação econômica. Esse plano acho que tem alguém querendo entrar, gente, só um pouquinho. Tem. Eu quase não estou conseguindo ouvir, por causa que a sala é muito barulhenta, então... Mas vamos lá. Então, esse plano lançado pelo presidente Frank Delano Roosevelt, ele é um plano conhecido como New Deal, né, que é o novo acordo, e ele ficou característico por uma forte intervenção governamental na economia. Tá? Então, a partir desse momento, o governo ele passa a controlar mais, né, cria algumas regras também para tentar reverter, né, essa crise econômica. Também, né, além dessa intervenção governamental na economia, a gente pode citar uma forte aplicação de recursos do Estado no combate ao desemprego. Então, o Roosevelt também, tem gente querendo entrar. Só um pouquinho. Milena. Deixa eu aumentar esse volume aqui, que não, tá no 100. Tomara que eu não perca ninguém que queira entrar. Enfim. Vamos lá. Então, esse plano New Deal, né, novo acordo do Roosevelt, ele objetivava uma forte intervenção governamental na economia. A partir desse momento, o governo injetou muito recurso do Estado, recurso público no combate ao desemprego, concedeu empréstimos a muitas indústrias que haviam falido, investiu no campo também, porque não foram somente as indústrias que faliram, mas a gente também teve uma crise agrícola nesse momento também, uma falência, né, das pessoas relacionadas aí ao setor agrícola também. Ele criou várias frentes de trabalhos dentro dos Estados Unidos, então a construção de estradas, de ferrovias, né, tudo isso era com o objetivo de se gerar emprego para os desempregados, tá? E também algumas leis trabalhistas nesse momento, elas começaram a ser implantadas, como a questão da jornada de trabalho de 8 horas, né? Porque antes não se havia uma regulamentação definida. Então, a partir desse momento, a gente começa a ter algumas garantias trabalhistas também, tá? Nos Estados Unidos. Tudo isso objetivava, né, a saída dos Estados Unidos da crise, tá? Vale ressaltar, gente, tá? Só voltando aqui no slide anterior, vale ressaltar que um dos poucos locais, né, digamos que até o que não sofreu com essa crise de 29 foi a União Soviética, tá? Porque a União Soviética, ela havia passado
pelo processo, né, de implantação do socialismo, da forma que foi, né, mas havia passado. Lá nós tínhamos um governo que também vai ser considerado um governo totalitário, né, o stalinismo. No entanto, a economia da Rússia, né, da União Soviética na época, ela era uma economia planificada, ou seja, o Estado que planejava, o que produzia e definia. Então, com base nisso, ela conseguiu passar intacta, digamos assim, pela crise de 29, né, que abalou aí todo mundo, tá? Então, agora vamos ver como que se deu a ascensão dos regimes totalitários, né? E entenda-se por regimes totalitários, e aí aqui a gente vai estar falando mais especificamente sobre o nazismo e o fascismo. Mas a gente também teve regimes que se assemelharam aí ao nazismo e ao fascismo também na Espanha, em Portugal, tá? Na Espanha o franquismo, né? Em Portugal o salazarismo, mas todos eles aí com viés bem aproximados aí do que foi o nazismo e do que foi o fascismo, tá? Então, de 1919 a 1938, como eu falei para vocês, que é conhecido como o período entre guerras, né? Que daí a Segunda Guerra começa em 1939, a gente tem o fim da Primeira Guerra Mundial e a quebra da Bolsa de Valores, que a gente já falou, foi a crise de superprodução dos Estados Unidos, né? Com isso, a gente tem na Europa, o cenário da Europa nesse momento, né? A perda de fé no liberalismo econômico por parte de muitos líderes políticos e também por boa parte da população, né? Então, os Estados Unidos eram uma economia liberal e entrou em crise, então não se acreditava muito no liberalismo econômico. E do outro lado também, né, a gente tinha também a propagação dos ideais do comunismo pela União Soviética. E isso amedrontava também muitas pessoas ali na Europa, principalmente os industriários, a classe média, né, devido à ideologia que vinha por trás da coletivização, da socialização. Então, tinha esses dois cenários, a perda de fé do liberalismo e o medo da propagação dos ideais comunistas. E, somado a isso, o que nós tivemos? Porque só lembrando que a Revolução Russa, né, ela foi uma revolução vitoriosa, né, chegou à implantação de um Estado socialista, e aí, com isso, o medo de que essa revolução também se espalhasse em outros locais da Europa e em outras partes do mundo, se tornou constante por muitos países, tá? E aí a gente deve lembrar aqui também, né, que os ressentimentos gerados pela guerra, tanto da Alemanha quanto da Itália, lá da Primeira Guerra Mundial, né, parece até que a gente está falando da Primeira Guerra ainda, porque Alemanha e Itália foram, digamos ali, as articuladoras também da Primeira Guerra Mundial. E aqui também a gente ainda vai ter os resquícios da Primeira Guerra Mundial, né? Porque a Alemanha, vocês lembram lá que a gente comentou, o Tratado de Versalhes impôs duras restrições ali à Alemanha, né? Diminuição de exército, pagamento de indenização, entrega de colônias, né, da África e da Ásia, na África e na Ásia, enfim, tudo isso gera ressentimento, aquele sentimento de revanchismo, de dar o troco, ainda permeava lá na Alemanha, tá? Então, aí eu coloquei a Alemanha e a Itália, porque simplesmente a Itália tinha mudado de lado na Primeira Guerra Mundial, né? Ela ficou depois do lado da França, da Inglaterra, né? Mas o que prometeram para a Itália, que era, né, ter algumas colônias que era da Alemanha lá na África e na Ásia, né? Algumas regiões ali perto da região da Itália, não foi cumprido, ou seja, ela não teve as garantias que haviam sido acordadas se ela trocasse de lado lá na guerra. Então, isso também gerou ressentimentos ali na Itália. E com isso, gente, bem resumido, né, porque tem um processo de como ele chega ao poder, mas enfim, com isso a gente começa a ter ali na Europa, né, principalmente nesses países, Alemanha e Itália, alguns políticos com um discurso inflamado, né, com capacidade de falar o que o povo queria ouvir, então eles tinham discursos eloquentes, né, eles conseguiam levar a população ali à loucura, né, falando que iam fazer da Alemanha, Hitler no caso, ia fazer da Alemanha um Estado forte, né, revidar todas as perdas, as humilhações sofridas anteriormente, e o Mussolini da mesma forma, tá, na Itália.
E com isso conseguiu um grande número de seguidores, tá? Mussolini, digamos que o fascismo italiano, ele é uma vertente que nasce primeiro, né? O nazismo, ele se consolida depois, né, da implantação do fascismo na Itália, tá? Então, o Mussolini, que a Itália, né, o Mussolini, ele se torna, digamos, uma espécie de primeiro-ministro lá da Itália, né, a gente tinha a questão do rei, né, na Itália, mas o Mussolini, ele acaba conquistando o poder e o rei convida para ser primeiro-ministro, tá, que é o Duce, que fala, né, ele começa a ser o guia, né, depois dessa questão dele chegar a ser primeiro-ministro, o discurso dele, ele consegue, né, se tornar até uma figura que é conhecida como guia, né, a partir desse momento. E o Hitler, depois, ele também consegue, né, usando legalmente, no início, ele conseguiu se chegar ao poder, né, depois é claro que a gente teve um período que ele era o primeiro-ministro, havia o presidente na Alemanha, e ele chegou à figura de primeiro-ministro ainda legalmente, mas aí depois, com a morte do presidente, ele acaba unindo esses dois papéis na sociedade, né? O presidente e o primeiro-ministro em um só. Então, a partir desse momento, né, como se fosse uma espécie de golpe, ele chega a ser o Führer, né, que é a questão do guia também. Então, tem um líder, que é o que a gente vai ver agora como as características desses regimes totalitários, tá? Aqui eu só coloquei questão de diferença de autoritarismo e totalitarismo. Então, existe uma diferença, né? Ou seja, aqui no Brasil nós tivemos totalitarismo? Não, nós não tivemos totalitarismo. O que nós tivemos foram regimes autoritários, né? Que foi esses regimes autoritários, a gente pode citar o Estado Novo de Getúlio Vargas e também a época da ditadura militar, tá? Então, no autoritarismo, aí acompanha aí o slide, eu espero que o slide esteja passando aí para vocês. Nós temos o regime de governo antidemocráticos, né, não tem democracia, marcados pelo abuso da autoridade do poder, e o controle do Estado é menos abrangente do que nos totalitários, né? Então, mais abrangente de que forma? A ideologia, ela não é tão cerceadora, tão forte, né? Não é da mesma maneira que no totalitarismo, né? No totalitarismo é como se o regime estivesse dentro da tua família, né, dentro da tua casa ali, estivesse te investigando a qualquer momento. Então, você não tem confiança nem mesmo naquela pessoa que convive com você dentro da tua casa. A qualquer momento ele pode te denunciar, porque é uma propaganda ideológica tão grande que se faz, né, para se delatar aqueles que são contrários ao regime, que é algo assim irracional, né? E aí no autoritarismo também a gente tem a questão de uma falsa democracia. Como que é essa falsa democracia? Aqui nos períodos que nós tivemos, né, da ditadura militar, a gente tinha dois partidos políticos, então não era somente um partido político, né, eram dois partidos políticos, mas que eram partidos que eram consentidos, né, era uma falsa liberdade democrática, né, mas havia dois partidos políticos, que era a Arena e o MDB, tá? Já no totalitarismo, não. No totalitarismo, ele é caracterizado por uma máxima intervenção do governo na sociedade, ou seja, esse governo, ele vai exercer controle sobre toda a população, no campo cultural, no campo educacional, no campo religioso também, ele vai se infiltrar, tá? Então, é um ultranacionalismo, que é um nacionalismo exacerbado, ou seja, contrários, né, a outros grupos étnicos também, sempre se acha aí o seu grupo étnico superior. Tá? E tem a centralização do poder político na figura de um líder, que é, no caso do fascismo, o Mussolini, no caso do nazismo, o Hitler. Tá? É caracterizado o totalitarismo por um partido único, tá? No caso da Itália, o partido fascista, no caso da Alemanha, o partido nazista. E todos os inimigos, eles são considerados inimigos nacionais, né, todos os opositores, e as relações sociais, elas também são reguladas pelo Estado, tá bom? E as características, né?
Então, as características do totalitarismo, que parte já é o que eu falei aqui, mas para sintetizar quando vocês estiverem lendo aí os slides, tá? As pretensões expansionistas da Itália não se concretizaram após a Primeira Guerra, que foi o que eu disse lá atrás. A Alemanha se torna uma república parlamentarista, né, que até então ela era um império, né? E aí, com isso, ela se tornou, no final da Primeira Guerra Mundial, uma república, República de Weimar, tá? E ela teve duras imposições do Tratado de Versalhes, como a gente já falou lá atrás. Então, tudo isso nasce um nacionalismo exacerbado dentro da Alemanha, com esses políticos defendendo, né, que a Alemanha, né, precisaria de um espaço aonde reunisse novamente todos os povos germânicos, ou seja, tinha aquela ideia também, né, da raça superior ariana que era defendida pelos alemães, né, que eram favoráveis aí a esse regime nazista, tá? Com isso, tem um sentimento de revanchismo ainda presente pela questão da humilhação na guerra. E dentro da Alemanha, a partir desse momento também, né, com a Revolução socialista lá na Rússia, começou a surgir alguns movimentos que se aliavam aí com o socialismo e o comunismo que queriam implantar lá na União Soviética, tá? Com isso, nós começamos a ter vertentes de combate, né? E essas vertentes de combate a gente não gosta nem do liberalismo econômico, porque teve a crise, mas a gente também não quer o comunismo aqui dentro, né? Porque o comunismo, a ideologia é totalmente contrária ao que eles também queriam desenvolver lá dentro da Alemanha. Eles queriam um Estado forte, né? Eles queriam controlar, assim, a população, eles queriam controlar a economia, mas não com um viés de socialismo, né, como é a ideologia lá marxista, né, e até porque muita gente que era contrário e que estavam dentro desses partidos totalitários que apareciam, eram ligados também, né, à burguesia, ou seja, eram pessoas que de forma alguma aceitariam aí o socialismo, tá? E eles queriam aí esse Estado forte centralizado em torno de um líder, tá? Com isso, nós tivemos aí durante a implantação do nazismo na Alemanha, a expulsão e perseguição a etnias consideradas inferiores, tá? Então, a raça ariana para o nazismo era a raça superior e que deveria, né, digamos assim, ter supremacia sobre as demais raças, tá? Então, tínhamos vários outros grupos étnicos que foram perseguidos por esse regime, né? Então nós tivemos aí a perseguição aos opositores, o cotidiano, a religião, o entretenimento, o esporte passaram a ser assunto do Estado. Então tudo isso o Estado ele legislava a respeito, né? Ele quem orientava com cartilhas, o que passar na TV, enfim, um controle da imprensa, um rígido controle da imprensa, tá? Então, houve a censura da imprensa, e com destaque, principalmente para o nazismo da Alemanha, o ministro da propaganda nazista, que foi o Joseph Goebbels, né? Ele sempre, nos cartazes, vangloriando o nazismo e vangloriando o líder, né? Ele sempre trazia o Hitler como o salvador da Alemanha, aquele que recuperaria o brilho da Alemanha, que tiraria a Alemanha ali da crise econômica também que ela tinha entrado a partir da Segunda Guerra Mundial e que levaria ela de novo a ser um grande império, né, a conquistar o espaço vital, que era o que eles pregavam também, que a Alemanha precisa, o povo ariano, a raça ariana, ela precisava de um espaço vital, ou seja, ampliar suas fronteiras, locais de mais matéria-prima, mais espaço para que essa raça superior pudesse se desenvolver, né, e conseguir se afirmar, tá? Então, esse Goebbels, né, ministro da propaganda nazista, ele foi muito influente nessa época com essas propagandas de enaltecimento do regime. Essas uma, né, das propagandas aí. Então, sempre era o Hitler na frente,
como aí tem a águia atrás, né? Ou seja, dando aquele poder mesmo de supremacia dele, né? Guiando a nação. Era ele ali junto às crianças, como se ele representasse o futuro, né? E a gente teve aí, né, gente? Então, resumidamente, o nazismo e o fascismo foram isso, foram estados totalitários, né, rigidamente controlados, tinha um partido único, tinha o controle da vida social das pessoas, era uma militância, né, organizada militarmente, tá? Ou seja, tinha uma disciplina muito rígida. A ideologia ela foi tão incutida que ela era ensinada nas escolas. Então, geralmente, né, se estudava sobre o Hitler, se enaltecia desde criança. Então, era algo que manipulou mesmo a mente de muitas pessoas nessa época em prol aí do guia, né, que era o Hitler, e na Itália, que era o Mussolini, tá? E aí foi nesse cenário que a gente teve governos totalitários implantando, e aí isso vai ser um passo para a Segunda Guerra Mundial, tá? Agora eu vou falar um pouquinho, bem resumidamente, sobre a Era Vargas para vocês. Eu também deixei um vídeo lá que é bem legal, e aí eu recomendo, né, que assistam. Aqui eu vou fazer só alguns apontamentos sobre a Era Vargas. Então, a Era Vargas é um período de 15 anos, né, vai de 1930 a 1945. Então, a gente teve em 1930, digamos que a queda daquela república velha, a república oligárquica, que era a república governada lá pelos coronéis, né, do café com leite, ou seja, era aquela aliança Minas e São Paulo, uma hora era de um estado, outra hora de outro, né, mas com isso o movimento tenentista surge, aliado a outras oligarquias também, que queriam participação política, e com isso eles promovem um golpe ali, né, no governo que se estava naquele momento, derrubam o governo. Então, quem era para assumir nesse momento era o Júlio Prestes, que havia sido eleito na eleição, que era um governante lá de São Paulo, tá? E com isso, né, ele venceu o Getúlio Vargas nas urnas, né, mas aí também foi alegado que havia tido manipulação dos votos, como era praxe também acontecer naquele momento da República Oligárquica, tá? E com isso também, depois a gente tem a morte do vice de Getúlio Vargas, né, que na época concorreu com Júlio Prestes. Depois se ficou sabendo que foi por assuntos diversos, né, que era relacionado ao estado dele naquela época, né? Mas na época, mediante os ânimos que estavam naquele momento, que o vice era o João Pessoa, se colocou a responsabilidade da morte do vice de Getúlio Vargas no Júlio Prestes, né, e na República que até então lá dominava, né, a República lá de São Paulo, que estava ali mais centralizada naquele momento. Então, a partir desse momento, tem Getúlio Vargas se aliando ao tenentismo e a alguns setores também da indústria que queriam maior participação também na economia, na política, e como era uma república de cafeicultores, não tinham tanto, então esses três grupos se aliaram e implantaram ali um governo provisório. Então, o governo de Vargas, gente, ele é dividido entre esses três momentos, tá? Primeiro, a gente vai ter um governo provisório, aí vocês vão acompanhando aí no slide, que tem esses três quadrinhos, então é cada fase do governo, tá? Então, a gente tem primeiramente um governo provisório, que vai de 1930 a 1934. A gente tem um governo marcado por divergências de pensamentos, como eu falei, foram três grupos que se uniram em torno de promover a derrubada das oligarquias do poder, mas também com esses três grupos a gente teve um cenário amplo de ideias, tá? Nesse governo provisório, inicialmente teve a dissolução do legislativo até a eleição de uma Assembleia Constituinte, e foi caracterizado também pelos interventores federais, né, os presidentes de estados, que naquela época era conhecido assim, os governadores, eles foram nomeados pelos interventores federais, tá? Ou seja, Getúlio Vargas escolhia, geralmente fazia parte, né, alguns tenentes que participaram do movimento, eles foram nomeados como interventores federais, e o Getúlio tirava aquele que havia sido eleito, né,
lá anteriormente colocava os interventores que ele escolhia. São Paulo acabou que não aceitou, porque era um interventor federal de um outro estado, e como ele era uma das oligarquias fortes anteriormente, né, começou a se formar um grupo cobrando que o Getúlio Vargas fizesse imediatamente a Constituição, porque era uma promessa na época lá que deu o golpe na Revolução de 1930, né? Era uma promessa de que se houvesse ali uma Assembleia Constituinte para se fazer eleições diretas, né? Enfim, mas tardou muito, então começou a haver a cobrança, principalmente por parte do Estado de São Paulo. Então, em 1932, eclodiu uma revolução, que é a Revolução Constitucionalista, né, lá na cidade de São Paulo, dos civis contra o governo do Getúlio Vargas, tá? Nesse governo provisório também a gente vai ter algumas alterações no cenário da política, né? A gente vai ter a criação do Ministério da Saúde e Educação, né, do Ministério do Trabalho. E aí, a partir dessa Revolução de 1932, a gente tem... ela acaba sendo importante, né? O governo acaba conseguindo depois controlar o movimento aí, mas ela foi importante do ponto de vista que, logo em seguida, né, se há a questão da Assembleia, né, a organização da Assembleia Constituinte, para que se houvesse ali a promulgação dessa mesma de uma nova Constituição, e com isso houvesse ali as eleições, né, para um presidente de fato e de direito, porque até então o Vargas tinha entrado provisoriamente, o poder estava na mão dele, mas de maneira provisória, tá? Então, um outro momento, né, que a gente tem o governo constitucional. O governo constitucional de Vargas é de 1934 até 1937. Então, a gente tem essa Assembleia Constituinte, ela sendo organizada em 1933. Em julho de 1934, a gente tem promulgada uma nova Constituição, né, por meio dessa Assembleia Constituinte. Tivemos também, a partir desse momento, a própria Assembleia Constituinte, ela foi a responsável pela eleição do novo presidente, que foi, no caso, Getúlio Vargas, que foi o indicado aí para permanecer, mas dessa vez constitucionalmente, tá? Então, a gente teve aí o Getúlio Vargas sendo o primeiro presidente aí a partir de 1930 e de forma constitucional, por meio de votação da Assembleia Constituinte. Vale destacar também que, a partir daí também, a gente tem uma alteração, tá? A questão do voto. Então, a mulher, ela passa a votar, né? Existe uma reformulação aí da lei eleitoral, a gente tem o voto concedido para as mulheres, o voto, ele passa a ser agora para 18 anos e não 21, como era antigamente, mas ainda assim a gente tem a exclusão dos analfabetos e dos soldados também, aqui, né, nessas reformas aí também que nós tivemos, tá? Nesse governo constitucional, nós tivemos dois principais grupos políticos dentro do governo de Getúlio Vargas, que é a AIB, a Ação Integralista Brasileira, defendia um Estado nacionalista e controlador, um pouco baseado naquele totalitarismo que a gente falou lá atrás, tá? Inclusive, eles tinham uma fardinha verde, né? Eles faziam algumas cerimônias de desfile, que era bem parecido, bem próximo ao que o Hitler promovia também, e ao que o Mussolini promovia. O líder dessa AIB era o Plínio Salgado, tá? Então, de outro lado, a gente tinha a ANL, né? Então, a AIB era algo que era ali de uma direita, né, até tendendo para uma extrema direita, mas do lado da esquerda a gente tinha a ANL, que era a Aliança Nacional Libertadora. Essa Aliança Nacional Libertadora, ela era liderada por comunistas, né, ou seja, a Revolução Russa tinha acontecido, os ideais tinham se propagado, muita gente tinha vindo para cá também, né, então ela era liderada por comunistas e parte daqueles tenentes lá que se divergiram um pouco aí das ideias de Getúlio Vargas também, né? Com isso, essa ANL, ela começa a ter grande influência
tá? E se começa a cogitar, né, que ela está querendo implantar o comunismo no Brasil através de um golpe. Isso começa a circular no meio político ali. Eles até planejam um atentado, né, que ficou conhecido como a Intentona Comunista. Então, foi um atentado de novembro de 1935, mas foi algo totalmente desorganizado, né, que resultou na prisão de quase 6 mil pessoas, mas não tinham armamentos adequados, enfim. Foi simplesmente uma intentona, algo que se tentou, mas foi muito desorganizado, né? Não foi nada organizado pelos líderes do movimento, e todos os líderes acabaram presos nesse momento. E isso aconteceu em 1935. Então, mediante a isso, começou a se espalhar na sociedade que havia um risco do comunismo se vir para o Brasil, porque havia grupos, né, que estavam ali fomentando, né, essas ideias dentro do Brasil. E com isso começa-se a haver uma perseguição política por parte desses grupos aí contra a ANL, tá? Depois, nesse governo constitucional, vai acontecer o plano Cohen, né? Esse plano foi um plano que depois descobriu-se que era um plano falso, foi algo que foi entregue, né, por um oficial que pertencia à AIB, Ação Integralista Brasileira, foi entregue ao Getúlio Vargas, né, e à cúpula lá do governo, e esse plano dizia, né, ele estava totalmente elaborado dizendo como seria a implantação do socialismo no Brasil, né, ou seja, da forma que ele iria fazer, relatava o passo a passo, né, teriam que matar não sei quem, tomar o poder, como que seria a divisão, né, das propriedades, enfim. Era um plano falso, mas que naquela época o rádio ele ficou muito popularizado ali a partir do governo de Getúlio Vargas, e aí esse plano ele caiu no rádio, e isso gerou um temor muito grande das pessoas que não conheciam, e devido à União Soviética estar com o Stalin no poder, né, que era um líder autoritário, né, totalitário também, se havia um certo receio da palavra socialismo no Brasil, né? Então, a partir desse momento, por meio desse falso plano, o plano Cohen de 1937, o Getúlio Vargas, alegando que estava assegurando o bem-estar, né, do Brasil, né, tirando das mãos das pessoas que queriam fazer o mal, ele dá um golpe de Estado. Então, ele era para promover eleições no ano de 1938, só que em 1937 ele dá um golpe e promulga, né, implanta ali o Estado Novo, que é um governo ditatorial, tá? De 1937 até 1945. Então, a partir desse momento aqui, a gente tem a figura autoritária do Getúlio Vargas, tá? Ele dissolve o Congresso, nova Constituição é decretada aqui, né, imposta, e os poderes se concentram nas mãos do Executivo, né, dá grandes e amplos poderes aí para o Executivo. Então, os estados, ele perde ali parte da autonomia que se tinha até aquele momento, a proibição de greves por parte dos trabalhadores, se cria o Departamento Administrativo do Serviço Público, que é o DASP, que é uma forma de se controlar os serviços públicos, o DIP, que era uma espécie de propaganda do regime, igual o Goebbels fazia lá com Hitler, tá? E nós temos políticas também voltadas para a industrialização e substituição das importações nesse momento. Então, até porque a gente estava passando também né, foi quase próximo aí do período da Segunda Guerra Mundial, então a questão da substituição das importações sempre vem a calhar devido a essa questão, né, dos países estarem envolvidos na guerra, e nesse momento também a gente tem um aumento da industrialização, um fortalecimento da industrialização, tá? Então, foram esses os 3 momentos do Getúlio Vargas. Ele, geralmente, ele é conhecido como o pai dos pobres, né? Ficou assim conhecido, como aquele que trouxe as leis trabalhistas, mas a gente não deve esquecer que as leis trabalhistas, elas foram um processo, né, de luta, porque desde o início do século XX, né, nós já tínhamos movimentos de trabalhadores urbanos também, que já lutavam por melhorias, tá?
É claro que elas foram consolidadas na consolidação das leis trabalhistas no governo de Getúlio Vargas, então foi no governo de Getúlio Vargas que a gente teve as férias, né, sendo reconhecidas, porque já até havia um decreto de férias, mas ele nunca tinha sido cumprido, então foi regulamentado a partir desse momento. Foi no governo dele que a gente também teve a questão do salário mínimo, né, também foi no governo de Vargas que a gente teve a regulamentação do trabalho feminino e do trabalho das crianças, né, que naquela época se trabalhava ali em qualquer local, tá? Então, mas a gente não deve esquecer que parte dessas conquistas não são simplesmente méritos de Getúlio Vargas, foi no governo que aconteceu, mas isso era algo que estava acontecendo no mundo, eram lutas, né, que estavam se espalhando no mundo e, consequentemente, chegou ao Brasil também. Né? E com isso, os setores também trabalhistas se organizavam, os movimentos também se organizavam em torno desses direitos constitucionais, tá? Então, para muitos ele é querido, para muitos ele é um ditador. Então, depende aí do momento, né? E do ponto de vista de cada um, tá? Aqui são algumas fotos, conforme eu falei para vocês. Deixa eu só ver se eu terminei lá o slide anterior. Sim. Então, aqui são algumas fotos. Paulistas às armas, MMDC. Esse aqui foi lá da Revolução de 1930, esse cartaz. Eles convidam, intimam os paulistas para se alistarem à Revolução Constitucionalista de 1930. Esse MMDC são as iniciais dos nomes de 4 estudantes, né, que foram mortos aí em prol da Revolução Constitucionalista, a mando, né, do governo provisório de Getúlio Vargas, que eu não estou lembrando aqui mais, mas eu acho mas foram 4 estudantes que morreram, tá? Durante o movimento. E aqui outro cartaz, né? E aí todos usando, né, como uma forma de comoção para que os paulistas se alistassem aí nos exércitos contra o governo e em prol da Constituição. Aí eles estão à sua espera, aí os 4, né? E aqui embaixo, membros da AIB, Ação Integralista Brasileira, que era aquele lá que eu falei para vocês, que era um grupo político, né, uma tendência política que era um pouco baseada nos ideais totalitários lá do fascismo e do nazismo, ou seja, tinha uma disciplina, né, um forte nacionalismo também. Claro que tem diferença, a gente não vai estudar ele profundamente, mas tem as diferenças, mas tinha um pouco por base sim em movimento. Como vocês podem ver, existe uma farda, eles têm um símbolo aqui no braço, né, que é o sigma, né, o símbolo de soma, tá? Eles também têm um movimento aqui no braço deles, né, ou seja, é um cumprimento, né, para o Hitler lá também se fazia, né? Heil Hitler que faziam lá, né? E aqui também eles estão levantando a mão, que é o Anauê, né? Eu acho que era você também é meu irmão, alguma coisa nesse sentido, tá? Então havia também a saudação entre eles, enfim. E aqui uma propaganda política do governo de Getúlio Vargas, que eu mostrei lá atrás no slide, uma do Hitler bem parecida, né? Ele com as criancinhas. Então nessa época do Estado Novo, né? O Getúlio Vargas ele até em alguns discursos dele, ele chegou a se aproximar aí desses países, né, totalitários, inclusive dizem que parece que houve épocas que ele até chegou a trocar telegrama com Hitler, enfim, ele tinha uma certa aproximação. É claro que essa aproximação depois ela vai ter que ser bem desaproximada, digamos assim, né, porque, como eu disse para vocês, em 1939 eclode a guerra, né, e aí o Vargas vai ter que tomar um partido na Segunda Guerra Mundial e ele vai ficar do lado dos aliados, que é os Estados Unidos, a Inglaterra e a França. Então ele vai ter que de fato não ficar em cima do muro em nenhum país neutro,
Então, ele vai assumir o lado dos aliados. E isso vai fazer com que, lá na frente, ao final da Segunda Guerra Mundial, o governo de Getúlio Vargas comece a entrar em crise. O Estado Novo já era algo que era criticado, né, era sem democracia, foi algo que foi imposto por causa de um plano falso, né, o Plano Cohen. E a partir desse momento que ele fica do lado da democracia, digamos assim, né, na época da Segunda Guerra Mundial, contra os países totalitários, autoritários, dentro do próprio Brasil, né, começa, né, a ter os grupos que começam a levantar a bandeira, que é para Getúlio Vargas sair, né, ou seja, a União Nacional dos Estudantes foi muito importante para isso, tá? Muitos grupos políticos também já estavam cansados do Estado Novo, da perseguição, e todos esses movimentos foram importantes para que Getúlio Vargas depois deixasse o poder, temendo que ele realmente saísse do poder, né? Teve os generais que acabaram assumindo interinamente, né, até que se houvesse aí as eleições, né, com medo que ele desse um novo golpe. Com isso aqui embaixo, foi um movimento, né, queremos Getúlio porque ele nos deu aposentadoria. É o que eu falei para vocês, ele foi visto por parte da população como o pai dos pobres, né? Ou seja, foi ele que nos deu a aposentadoria, foi ele que nos deu o salário mínimo, enfim, tá? Então, foi um movimento que é conhecido como o movimento do queremismo, que era contra, né, a saída do Getúlio Vargas, né, ou seja, queriam que Getúlio Vargas continuasse aí no poder, tá? Aqui, gente, a gente vai falar brevemente sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, como vocês viram lá no roteiro, é um período que vai de 1939 a 1945. Então, é o período que culmina também, né, com presença do Estado Novo aqui no Brasil. Então, a gente tem a teoria do espaço vital de Hitler, que a Alemanha precisava de mais espaço para a raça ariana, né, se desenvolver. Nós tivemos a Liga das Nações lá atrás, que foi um instrumento ali que se deu no final da Primeira Guerra Mundial e para tentar combater eventos futuros, né? Mas como vocês sabem, ela falhou. Inicialmente, ela ignorou essa teoria do espaço vital de Hitler, então, às vezes, ele tinha certa invasão em alguns países, eles meio que faziam vista grossa também, né? Com receosos e achando que as coisas se resolveriam, mas o fato é que não se resolveu, né? Nós temos a formação de algumas alianças, em 1936 e 1937, nós temos a formação da aliança que é conhecida como o Eixo, Berlim, né, que é a Alemanha, Itália, Roma, Tóquio, Japão, né? Então nós temos aí um grupo do Eixo. E de outro lado também, né, nós tivemos o grupo dos aliados, né, composto pela Inglaterra, a França, né, os Estados Unidos lutou do lado dos aliados, a Rússia também, a União Soviética também nesse momento lutou do lado dos aliados, tá? Em 1939, nós tivemos a assinatura do Pacto Germânico-Soviético de Não Agressão. Então, nós tivemos a Rússia e a Alemanha assinando um pacto de que... Porque cada um era imperialista de um lado, né? A União Soviética queria conquistar território e implantar, né, o seu, digamos que espalhar a sua revolução, né, o seu socialismo. E, de outro lado, a Alemanha queria espaço vital. Então, eram duas grandes nações e para, selarem um acordo, né, até se resguardarem ali, eles assinaram esse pacto dizendo que eles não, né, interferiam ali num negócio um do outro, tá? Com isso, lá na frente, esse pacto vai ser rompido, mas em 1939 a gente tem essa assinatura. Depois o Japão vai até ficar descontente, depois de descobrir aqui que eles assinaram esse pacto, tá? Então, ele vai ficar descontente com a Alemanha por isso. A Alemanha, né, o estopim da guerra começa, digamos assim, que em 1º de setembro de 1939, quando a Alemanha ela invade a Polônia. E aí, com isso, a Inglaterra, né, declara guerra, a França se alia, tá? E aí a Alemanha, nesse início, a tática que é utilizada por esses países é a Blitz, né, que é a guerra relâmpago. Então, é uma guerra aí que era
utilizada com muitos armamentos bélicos pesados, né, fortíssimo, muitos gases de efeitos devastadores aí, tá? Então era uma tática, né, com bombardeios, com aviões, tá? Uma guerra bem para inicialmente ser algo ali para ser bem rápido, né? Então era algo bem devastador inicialmente, tá? Então, a gente tem algumas ofensivas, mas aí não cabe nem muito estar falando, né, e tal, mas é algumas coisas que aconteceu no transcorrer, né, que eu só vou estar citando aqui para vocês, acho que o vídeo lá que eu publiquei também ele é bom para vocês. Nós tivemos as ofensivas do eixo, né, Operação Barbarossa, que ficou conhecida em 1941, o objetivo era derrotar o socialismo na União Soviética e a apropriação de recursos naturais vitais como o petróleo, né, a tática da terra arrasada. Então, nós tivemos, depois de romper aquele tratado de não agressão, a Alemanha aí invadindo, né, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá? Até chegou a ocupar algumas partes, mas a Rússia também ela conseguiu controlar por usar essa questão da tática da terra arrasada, que já havia sido utilizado, né? A Rússia é muito fria, então, conforme o exército alemão ia adentrando, as pessoas iam acabando, as plantações e tal, e aí eles começaram a ficar assim com outras guerras lá na Rússia também, tá? Um outro também, né, uma outra ofensiva aí do eixo, além de invadir o território da União Soviética, foi numa base naval dos Estados Unidos, que ficava lá no Havaí, em Sete Latak, né, então o eixo, liderado aí pela Alemanha, Itália, né, o Japão, eles atacaram essa base naval, tá? Do Japão, né, que estava liderando aí essa destruição. Então, houve essa destruição da frota de navios dos Estados Unidos pelo Japão, e foi a partir desse momento que os Estados Unidos entrou na guerra lá dos aliados, tá? Quem era o presidente era o Franklin Delano Roosevelt, né, nesse momento, tá? E agora as ofensivas dos aliados, que eram os Estados Unidos, a Inglaterra, né, a França e alguns outros países que se somaram à União Soviética também. Então, em 1943, eles conseguiram, né, com a entrada dos Estados Unidos da guerra, foi também essencial, porque não só com os Estados Unidos, mas outros países também se somaram, porque os Estados Unidos intimaram a esses países também para que se aliassem, tá? Então, fez com que o governo de Mussolini fosse derrubado em 1943, e o famoso Dia D, que tem até filme, né? Depois vocês podem assistir filmes relacionados aí ao Dia D, né? Ele é relacionado ao 6 de junho de 1944, quando centenas de pessoas, né, 300 mil soldados desembarcaram na província francesa da Normandia, que nesse momento estava sob a tomada dos alemães, com navios de guerra, aviões, né, e aí eles libertaram Paris e o norte da França do jugo nazista. Então, foi um exército muito grande que os alemães, né, juntamente com o pessoal do eixo, não conseguiram sobreviver a ele, tá? Em 1945, a gente tem, né, da parte leste, e ali vindo também do oeste, a corrida para Berlim. Então, quem que chegava primeiro em Berlim? Nós tínhamos de um lado, né, do lado leste, o exército soviético chegando, né, e os norte-americanos e britânicos do outro lado vindo. Acabam que eles chegam, né, a União Soviética chega primeiro ali, na Alemanha. A chegada, né, a tomada de Berlim, que era o centro ali do nazismo, né, era a capital da Alemanha naquele momento, finda com o suicídio do Hitler, né, e da esposa, tá, em 30 de abril de 1945, e em maio a Alemanha ela assina a sua rendição. Mas, do outro lado lá, o Japão ainda continuava na guerra, tá? A guerra não havia se finalizado. No entanto, já havia sinais de que o Japão brevemente faria rendição, até porque ele estava sozinho, tá? Mas nós tivemos ainda, para finalizar a Segunda Guerra Mundial, o lançamento de duas armas, né,
nucleares, que foi aí o lançamento da bomba atômica, de 2 bombas atômicas na cidade, né, de Hiroshima e Nagasaki, 2 cidades japonesas, né. Uma foi lançada em 6 de agosto, e aí como o Japão não sinalizou para a questão da saída, da retirada da guerra, 3 dias depois aí se lançou uma nova na cidade de Nagasaki. Isso causou milhões de pessoas, né, 80 mil, desculpa, milhares de pessoas feridas, mortas, né, fora as sequelas que ficou ali também para aquelas cidades que são sentidas até hoje, né, questão de solo, de saúde das pessoas, tá? E aí, em 2 de setembro, o Japão, ele de fato assinou a rendição. E essa questão do lançamento das bombas atômicas, ele é muito visto pelos historiadores como os Estados Unidos demonstrando seu poderio bélico para a União Soviética, porque até então, naquele momento, eles tinham ideologias diferentes, né? Ou seja, o socialismo lá na União Soviética, os Estados Unidos, ele era uma economia liberal, capitalista, mas eles se aliaram ali para poder lutar contra o nazismo, né, e o fascismo. Mas, a partir desse momento, eles estavam se sobressaindo como 2 grandes potências, né, que é o que vai culminar na Guerra Fria. Então, já nesse cenário, os Estados Unidos, de posse das tecnologias para se fazer a primeira bomba atômica, faz esse lançamento dessas 2 bombas atômicas aí, e como uma espécie de tipo amedrontar mesmo a União Soviética, né? Ou seja, eu já tenho uma tecnologia, você não inventa de fazer as suas revoluções aqui para o meu lado, não, senão eu posso utilizar, né? Até então, nenhum outro país dominava, apesar de se já haver estudo, tá? Até na Alemanha, né? Também por dominar, mas quem dominou primeiramente foi os Estados Unidos, tá? E aí a Segunda Guerra Mundial termina. Esses são os registros, né? A gente tem também até a história de quadrinhos, né? O Capitão América, ele é um herói que surge nessa época, então a primeira revista dele, né, surge ele dando uma porrada no Hitler, como se fosse o herói norte-americano que surgiu ali para acabar, né, com o totalitarismo do Hitler, tá? Aqui, gente, são os campos de concentração dos judeus, né? O nazismo, ele perseguiu os judeus, matou milhares, né? Foi um genocídio, né, que aconteceu com os grupos de judeus. Então, tinham campos de concentração, onde essas pessoas elas eram encaminhadas, elas ficavam sob trabalho forçado. Tá? Inicialmente eram os guetos, eram os bairros, né, que eles pegavam os judeus, colocavam nesses bairros, ficavam sendo vistoriados, vigiados. Depois desses guetos, eles começaram a levar eles para campos de concentração. Esses campos de concentração, muitos eram mortos em câmaras de gás, que era a solução final, né, que eles diziam, e outros também ficavam em trabalhos forçados, até sem alimentação devida, né, tomando só restos, sobras de comida, fora as experiências médicas que se faziam nessas pessoas, tá? Foram, né, um grupo étnico que foi, assim, em torno de 6 milhões de judeus foram mortos aí, perseguidos pelo regime de Hitler, tá? Esses foram os campos de concentração. Quando a Rússia, né, a União Soviética, tomou a Alemanha e depois também os Estados Unidos chegou, esses grupos, né, estavam em vários países que eles faziam, né, na Polônia principalmente, porque a Polônia tinha sido tomada e eles haviam implantado alguns campos de concentração. Então, eles acharam milhares de corpos, né, de judeus e alguns sobreviventes, e esses sobreviventes estavam nessas condições, tá? Aqui a gente tem a figura do Mussolini. O Mussolini, quando ele, digamos assim, quando eles entraram, né, na Itália, quando eles conseguiram sufocar ali o fascismo na Itália, o grupo de resistência fez lá o seu julgamento mesmo, né, o grupo que resistia contra o fascismo até dentro da própria Itália mesmo, e aí assassinaram ele, né, e a esposa dele aí em praça pública, tá? Então, essas são as consequências aí da guerra. Depois, gente, a gente tem, após a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, que é o confronto entre capitalismo e socialismo.
tá? Eu acho que talvez já ficou, é um conteúdo mais tranquilo, esse eu acho que já está um pouco cansativo, né, porque é muita coisa, mas só resumidamente, eu não vou nem ler aqui, porque foram alguns pactos, né, alguns planos de recuperação econômica de um lado, alguns planos de recuperação econômica de outro, mas basicamente a Guerra Fria, né, ela inicia a partir ali, né, em 1947, foi 45 a Segunda Guerra Mundial, né, que terminou. Muitos falam que a partir que terminou já começou, né, mas a maioria dos historiadores fala que ela começou ali em 1947, tá? Com esses dois mundos que se sobressaíram ali ao final da Segunda Guerra Mundial, né? O primeiro, que era democrático e livre, liderado pelos Estados Unidos. Só 5 minutinhos eu já estou indo, tá bom? São os alunos que eu disse para vocês que eu estou com eles aqui no campus. E aí, esse primeiro mundo democrático liderado pelos Estados Unidos, né? O outro, um mundo comunista liderado pela tirania da União Soviética, tá? Então, se sobressaiu aí esses dois mundos, né? Ou seja, mais um mundo capitalista e um mundo socialista. E cada um queria, né, que mais países se adequassem ali ao comunismo ou ao capitalismo, mais as suas ideologias. E com isso, um grupo, né, tipo, os Estados Unidos lançou o Plano Marshall, né, que era o de reconstrução para os países europeus. Então, ele injetava recursos para aqueles países se recuperarem ali da Segunda Guerra Mundial, dos efeitos da Segunda Guerra Mundial. Em compensação, esses países se aliavam mais ao modelo capitalista, e aí também fazia com que o socialismo não entrasse nesses países. Por outro lado, a União, a URSS lançou o Conselho de Assistência Mútua, que também tinha essa finalidade de auxiliar os países que tinham uma tendência mais socialista, tá? Em 1949, nós também tivemos a Aliança Militar, né, para o lado dos Estados Unidos, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, o Pacto de Varsóvia, por parte da URSS, tá? Ou seja, eram alianças militares de apoio mesmo em caso de algum evento. Tivemos as polícias secretas, né, as agências secretas, a CIA, né, dos Estados Unidos, tá? A KGB, então, esse período de Guerra Fria, eles, né, têm muita participação dessas investigações, muitos agentes especiais infiltrados, né, então tem muitos filmes que retratam isso também, tá? Em 1949, a gente tem a União Soviética produzindo a sua própria bomba atômica também, tá? Então, eram duas grandes potências e cada uma dessas potências haviam dominado um grande inovação, né, de alcance ali, né, num nível de destruição ali sem medidas, tá? Que era a tecnologia para fazer aí a bomba atômica. Mais tarde ainda desenvolver a de oxigênio, que era bem pior ainda, tá? Então, ou seja, por que Guerra Fria? Porque, de fato, Estados Unidos e União Soviética, eles não se enfrentaram, né, as duas nações, Estados Unidos e União Soviética, porque eles sabiam que as tecnologias, os armamentos que os dois possuíam seriam responsáveis, né, por não teria vencidos numa guerra de envolvimento mútuo, não teria vencidos, né, ou seja, seria uma destruição em massa que se causaria ali naquele momento, tá? Então, eles ficaram muito no campo de quem consegue mais coisa, quem faz uma inovação primeiro, né? Então, a gente tem muito na corrida espacial, né, que foi liderada aí pelo a questão da União Soviética, né, o primeiro míssil balístico, né, lançaram o primeiro míssil balístico, no mesmo ano lança o satélite espacial, com a Laika dentro, em 1961 leva o primeiro ser humano ao espaço, né, Yuri Gagarin, e aí depois os Estados Unidos também na mesma onda, né, vai tentando ali fazer as suas conquistas espaciais também. E aí tem um
fechamento em 1969 com os norte-americanos, né, pisando ali em solo lunar, tá? Que é considerada aí uma grande conquista, tá? Mas mesmo os Estados Unidos e a União Soviética não tendo se enfrentado mutuamente, eles se envolveram aí em confrontos indiretos, tá, gente? Nós tivemos a Revolução Chinesa, que a União Soviética apoiou até a implantação do socialismo. Depois houve algum rompimento ali com a forma de um socialismo da China e da União Soviética, mas inicialmente houve o apoio por parte da União Soviética, técnicos da União Soviética ajudaram, né, a implantação do socialismo lá na China. Nós temos a Guerra da Coreia, onde a Coreia, né, ela é dividida até hoje em Coreia do Norte e Coreia do Sul. A Coreia do Norte, aí, como vocês sabem, até hoje ela vive um regime autoritário. Tá, então, entre essas questões aí da divisão da Coreia, né, a partir da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos os Estados Unidos apoiando a Coreia do Sul contra a Coreia do Norte na época, e a União Soviética também dando apoio na Coreia do Norte, tá? Revolução Cubana, da mesma forma, a Guerra do Vietnã, que é uma guerra também que tem muitos filmes relacionados, porque é uma guerra que, digamos, que os Estados Unidos perdeu, né? Por simplesmente ele não ter controle sobre o território. Era um local onde eles não, né, uma floresta tropical onde os seus soldados não conseguiam lutar da mesma maneira. Os vietnamitas, eles desenvolveram técnicas de guerras que eles conseguiam, né, se desvencilhar dos inimigos. Então, muita gente foi mandada para o Vietnã dos Estados Unidos lutar, muita gente morreu lá, muitos soldados americanos, e isso começa a surgir um movimento contrário a essas intervenções dos Estados Unidos em muitas guerras, né, essa principalmente do Vietnã. Culminando com a retirada aí dos soldados do Vietnã, tá? Vocês são imagens, então, da corrida espacial, né? A cadelinha Laika, que a Rússia mandou, depois os Estados Unidos mandou os homens à Lua. Essa é uma imagem muito famosa da Guerra do Vietnã, né? Que os Estados Unidos tinham um exército lá dentro contrário, né? Aos grupos com viés socialista, tá? Então, eles mandavam, né, o seu exército para apoiar aqueles com a ideologia mais próxima do capitalismo, para não se haver aquela divisão. Depois o Vietnã ele acabou se unificando, e os Estados Unidos saiu lá de dentro também, né, fruto de um apelo também populacional e de movimentos também que começaram a surgir a partir daí. Essa guerra ela começou a ganhar grande repercussão, principalmente na mídia televisiva, nesse momento, tá? E isso fez com que muitas pessoas se perguntassem qual era o motivo dessas guerras, tá? Que é justamente essa questão da contracultura. Começou a surgir um movimento nos Estados Unidos contrários a essa questão do individualismo, do conservadorismo, do consumismo e uma insatisfação com o autoritarismo, principalmente nesse envio de exércitos para matar pessoas que às vezes nem sabia por que estavam sendo mortas, né? Surge um movimento ali de paz e amor na Europa, nos Estados Unidos, tá? Ou seja, um movimento contrário àquelas guerras que estavam acontecendo naquele momento, tá? Então, são os jovens que começam a criticar os modos de vida tradicionais, né? E a criar novos estilos de vida e de relações sociais, tá? Vale mencionar também que nessa época os Estados Unidos, né, passava aí pelo processo também da segregação racial nos estados do sul dos Estados Unidos, tá bom? Então, essa segregação racial fazia com que negros não pudessem estudar em escolas de brancos, né, não pudessem sentar nas mesmas cadeiras ou ir nas mesmas lojas, enfim, várias outras coisas. A gente começa a ter movimentos também contra essa questão da segregação racial. A gente tem o Martin Luther King liderando um grande movimento, né, que é o boicote da população aos transportes públicos após a prisão de Rosa Parks, que se recusou a ceder o seu lugar para um branco sentar, né, em 1955. E a partir disso começa a eclodir movimentos aí contra essa segregação racial, e a segregação aos poucos ela vai sendo declarada pela Suprema Corte como inconstitucional, tá? Esses são os movimentos que eu falei, os movimentos do hippie, né?
igualdade de direitos para todos, né? Para eles saírem, né? O fim da guerra do Vietnã agora, mais amor, né? Não ódio, enfim, esses são os movimentos contestadores. E aqui a gente tem o Martin Luther King, né? Que é um grande líder desse movimento contra a segregação racial nos Estados Unidos. E nessa outra imagem a Rosa Parks, né? Que é símbolo desse movimento aí dos transportes públicos, né, contra a segregação dos transportes públicos. E é isso, gente. Foi menos do que da outra aula, pelo menos, né? Da outra aula foi maior, né? Mas eu espero, eu sei que é muita coisa, mas eu espero, assim, pelo menos ter ficado alguma coisa do que eu falei, e aí somado ao que vocês leram, aos vídeos também que vocês, que eu recomendei, né, que vocês assistam aí, por favor. E se qualquer dúvida vocês ficarem, eu ainda estou no WhatsApp, pode fazer suas perguntinhas lá para mim que eu respondo, tá bom? Lembrando que nós temos até amanhã no Siga, depois vai sumir tudo, não vai estar mais disponibilizado para vocês o envio das atividades. Se alguém tem dificuldade em mandar pelo Siga, manda no e-mail. Eu coloquei o meu e-mail lá naquele plano no roteiro, né, de estudos, e qualquer coisa fala comigo no WhatsApp, tá bom? Então aí... Oi, tá bom. Tá bom? E é isso, tá? Foi um prazer eu ter estado com vocês, mesmo que de uma forma virtual, não é a forma que a gente queria, mas foi um prazer ter estado com vocês aí nesse período. Eu espero, não sei, né, como é que vai ser agora, se já vai se voltar ao presencial a partir do... Não sei, mas se não for voltar de todas as matérias, né, que talvez exista essa possibilidade também, não todas voltem, mas algumas, enfim, não sei, que a gente possa ainda trabalhar o conteúdo do terceiro e quarto bimestre também, eu sendo a professora de vocês. Se não, outro professor vai assumir a disciplina, tá bom? Ei, professora. Diga. Olha... Quem participou de todas as aulas merece uns pontos, né? Pois é, verdade, ó, Ricardo, ponto extra. E aí eu acabei que aqui eu estou fazendo mais aulas síncronas no campus que eu estou, né, porque a internet aqui favorece. E aí eu fazia a lista de presença, mas faz o seguinte, coloca presente aí quem tá, porque as outras eu não fiz, aí eu vou ter que dar uma assistida para ver quem é que entrou, né, nas outras, para eu poder dar um pontinho extra. Posso dar o ponto extra nas duas médias, um ponto extra. Que tal? Tá bom, né? Tá ótimo. Ótimo. Coloca só presente aí no chat, que daí depois eu salvo o bate-papo lá para mim, que eu nem vou colocar a lista de frequência aqui, não. Mas eu lembro que teve aula que entrou mais gente, teve até aula que entrou 12 pessoas. Vocês lembram quem foram das outras vezes? Quem estava nas nossas aulas? Qualquer coisa eu dou uma olhada lá nos arquivos, né? De onde surgiu aquelas novas atividades? Que novas atividades, Michel? Oi? Como funciona uma câmara de gás? Pois é, eu já assisti alguns vídeos no YouTube, mas assim, eu não saberia te dizer. Eu sei que eles eram colocados lá dentro, né? Acho que tem até um filme, acho que é um menino do pijama listrado. Ele é muito lindo, gente. E aí assistam, se vocês souberem também, tá? Mas tem uma engenhosidade. Eu sei que eles são colocados lá, se eu não me engano, são nus também, né? E são queimados, né? Enfim, é o genocídio mesmo, né, que acontece. Ligados, são queimados, enfim. Assista acho que é o menino do pijama listrado. Lá vai retratar também uma história bem emocionante. Tá? E que atividades são essas? Que eu postei ela desde o início lá. Se eu não me engano, são 9, contando com os 2 questionários, viu? Não são novas, não. Elas estão lá desde o início. Ele tá aí, será, o Michel? Eu acho que ele tá falando as do segundo bimestre, não tá disponível ainda. Ah, tá. Tem novas atividades no SIGA ainda não disponíveis. Da minha disciplina? Tem umas lá que parecem que só são disponíveis a partir do dia 17. Certeza.
Só estão disponíveis a partir de amanhã. Ah, não, gente, não é Peraí, eu acho que tá tendo. A minha disciplina, ó, ela tinha 9 atividades, 2 questionários, né? E aí, a atividade do segundo bimestre, a última atividade era sobre a Guerra Fria. Essa já estava disponível, não estava? Tava. Amanhã, se eu não me engano, começa. Eu acho que vocês não tiveram a do segundo ano. História do segundo ano, não é isso? Tivemos, professora. Tiveram. Bem no Que nós finalzinho. tivemos foi do primeiro ano. Ó, porque tá aqui, ó. Avaliação, escrita, primeiro bimestre, linha do tempo, mapa mental. Né, eu não. É outro professor que vai começar. Deixa eu falar aqui para vocês quem é. É o professor Tiago. Não tem não o nome dele lá? Quando vocês entram? Tem duas histórias. Isso. A história minha é a história de conteúdo do terceiro ano. Que é esse que a gente está vendo agora, com Guerra Fria, essas coisas. Essa outra é o professor Tiago que ficou responsável. Eu pensava que era conteúdo do segundo ano, então não é do segundo ano? Não que ele deu aula para nós do segundo ano. Mas não era conteúdo do primeiro que ele deu, não? Aí eu não sei, né? Pois é, na minha cabeça, mas ele sabe, é o conteúdo que tiver lá, ele já sabe. Deixa eu só pesquisar aqui que a Camila tinha passado para a gente. Ó. Que aqui na minha planilhinha, a minha do terceiro ano, ela vai até dia 17 de agosto, que é até amanhã. A dele aqui, a não ser que houve alteração e eu não saiba, a dele é para estar disponível dia 18, ou seja, a minha terminava e vocês iam fazer outra história, mas é a história com o Tiago, que ao meu ver é de segundo ano o conteúdo. Vocês estudaram pré-história? Acho que sim. Grécia, Roma? Sim. Então, esse foi conteúdo de primeiro ano. Ele vai passar conteúdo de segundo ano para vocês, tá? Iluminismo, Revolução Francesa, Revolução Industrial. Esse é conteúdo de segundo ano. Ele vai passar isso para vocês. Tá? Tá bom. Eu jurando que era sem matéria. Como é que é? Eu jurando que era sem essa atividade aqui. Não, realmente eu disse, eu acho que os meninos vão ficar um pouco bugados com isso aí quando o Tiago começar. Mas é outro professor e é relacionado à disciplina que vocês não tiveram, porque, tipo assim, não tem problema você estar tendo conteúdo de terceiro ano antes do segundo ano. Não é pré-requisito isso, entendeu? Porque a história ela não é linear, né, digamos assim. Então, não tem problema isso. Então, eu estou ministrando primeiro e terceiro ano, depois o professor Tiago vai entrar e vai ministrar lá o conteúdo do segundo ano que ficou pendente, tá bom? Mas não sou eu a outra, tá? A minha encerra amanhã, são 9 atividades, dessas 9 atividades, 2 questionários, tá? E aí, a partir de amanhã também, ela vai sumir lá no SICA. Tá bom, gente? Então, é isso. Depois eu vou ver se eu consigo identificar quem de fato participou dos outros 2 encontros, que era para eu ter feito a lista, acabei, né, não fazendo isso, porque não é obrigatório, eu não lanço falta, mas eu podia, sim, ter falado na questão do ponto extra. Eu já tenho uma lista de quem estava hoje, então com certeza terá pontinho extra, mas a dos outros, se porventura alguém não participou, vai ficar um pouco prejudicado, eu vou tentar identificar, tá bom? Então é isso, tchau, tá? Até mais. Eu espero terceiro e quarto trimestre aí de novo. Tchau. Tchau, professora. Tchau, até mais.